Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 18 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura rebate denúncias e defende contrato de iluminação pública. A cidade passará por transformação significativa na iluminação pública. E o prefeito Cassiano Maia faz desabafo e diz que não está fazendo gestão de brincadeira. Simone Tebet pode trocar Mato Grosso do Sul por São Paulo para disputar vaga ao Senado. A Feira Central está em clima de festa julina, com atrações e várias comidas típicas. A Secretaria de Saúde entrega mais de 440 óculos de graça e reduz fila para consultas oftalmológicas em cerca de 70%. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a diretora de planejamento. Vamos falar sobre a audiência para a revisão do plano diretor. Vamos agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, vamos falar de mais de 20 mil reais de produtos furtados de uma loja em Três Lagoas, que foram recuperados pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e 3 pessoas foram presas por esse crime. Daqui a pouco, todos os detalhes dessa ocorrência e de outras mandados de prisão cumpridos. PM cumpriu 3. A Polícia Civil pegou um condenado por estupro de vulnerável há mais de 23 anos, que agora já está lá no presídio, Ana. Tá certo, Alfredo. Já todas as informações do setor policial, 6 horas e 36 minutos. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo em Três Lagoas e em toda a região. A sexta-feira em Mato Grosso do Sul deverá ser de sol com aumento de nuvens durante todo o dia. As temperaturas caem na região leste do estado, ficando abaixo dos 30 graus. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 12 graus e a máxima poderá chegar a 26. Paranaíba apresenta mínima de 13 e máxima de 28 graus. Aparecida do Taboado registra mínima de 14 graus e máxima de 28. Já Inocência tem mínima prevista de 12 e máxima de 26 graus, assim como Água Clara, que também registra mínima de 12 graus e máxima de 26. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Uma efeméride hoje particular, tá? Hoje é aniversário da Renata e eu queria desejar de pronto aqui um feliz aniversário para você, meu amor. O presente, quem ganha sou eu. Né? Parabéns, Renata. Feliz aniversário, viu? Muita saúde, que você continue essa pessoa generosa, adorável, especial. Amiga, exatamente. Feliz aniversário, viu, querida? Agora vamos ao tempo, que tá geladinho. Pelo menos muita gente tá sentindo isso. 13 graus. A gente já viu já pela vestimenta do Alfredo, né, que tá friozinho. Você também, né? Tá sempre sem blusa, hoje já tá com casaco. Hoje o dia é especial, hoje o dia é especial. Tá. 13 graus é a temperatura, essa sensação, olha só, a sensação térmica é de 11 graus, Ana. Para quem tá lá fora, por causa desse ventinho que tá por aí, o ventinho aí, que está fazendo com que a temperatura seja, o sentimento dessa temperatura seja menor. 78% é a umidade relativa do ar e essa umidade cai em torno de 41% lá pelas 2 horas da tarde, ou seja, bastante tempo, vai continuar bastante seco, né, Ana? Exatamente. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê esse céu aí, ó, limpinho, praticamente sem nenhuma nuvem, que colabora com esse tempo seco, né? Bastante seco. A gente vê algumas nuvenzinhas aí, mas isso não é sinal de chuva, não, né? Não, de jeito nenhum, sem previsão, viu, gente? Vai continuar assim, seco, umidade relativa do ar baixíssima, principalmente na parte da tarde. E a previsão para essa sexta-feira, então, é de muitas nuvens, né? O dia todo, com aberturas de sol, mínima
foi de 12, mas com sensação de 11, conforme o Totó disse. E a máxima para hoje, gente, será de 23 graus, né? Então vai ser um dia um pouquinho mais gelado se comparado aos últimos dias, que a gente chegou a ter máximas de até quase 30 graus, né? Hoje a máxima será de 23 graus. E a sexta-feira começou gelada em todo o Mato Grosso do Sul. Segundo os dados meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura do dia foi registrada até o momento em Amambai, com 3 graus, enquanto em Campo Grande a temperatura chegou a 9,7 graus, mas com sensação térmica de até 1 grau, por causa do vento, viu, gente? Conforme o Antônio Luiz falou, né, o Totó, isso, a temperatura, ela tá num percentual, né, num determinado grau, só que por conta da sensação acaba reduzindo um pouquinho mais. Também ficaram abaixo aí dos 5 graus cidades como Carapó, Iguatemi, Sete Quedas, Laguna Carapã e a região de Corumbá também. Em Bonito, a mínima foi de 5 graus, enquanto em Dourado e Ponta Porã, 5,7 graus. Já aqui essa sexta-feira para nossa região leste aqui do Mato Grosso do Sul, será um pouquinho, né, mais alta a temperatura no período da tarde, podendo chegar aí aqui em algumas cidades aqui do estado até 27 graus. Para Três Lagoas a gente está tendo mínimo aí de 23, podendo chegar até 27 graus, então fica, inclusive, aí o alerta, viu, gente? Para que as pessoas se hidratem bastante, tomem bastante água, porque não tem previsão de chuva, a umidade relativa do ar vai estar baixa e até sábado, gente, uma massa de ar frio avança sobre Mato Grosso do Sul, provocando queda acentuada nas temperaturas, especialmente na região sul do estado. Nessas áreas, as mínimas vão variar entre 5 e 7 graus. Então, lá para o sul vai fazer bastante frio, né? Chegando 5, 7 graus, diferente aqui de Três Lagoas. Amanhã sobe um pouquinho a temperatura, sempre começa assim. Amanhã geladinha, só que à tarde vai subir um pouquinho mais se comparado a hoje. Para domingo também vai manter essa média de hoje, sexta e sábado. Para segunda também, mas a partir de terça-feira a temperatura sobe. Nós vamos voltar a ter máxima na casa dos 30 graus, 30, 31 graus. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6h41. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163. Fique à vontade para você participar conosco. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a questão do contrato da iluminação pública, vamos ouvir um desabafo do prefeito Cassiano Maia, vamos entender melhor como vai funcionar o serviço de iluminação pública em Três Lagoas. É daqui a pouquinho, porque agora nós vamos com informações do setor policial, às 6 horas e 42 minutos, 6h42, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo os principais destaques do setor policial, né, o que foi mais destacado nesta área nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. E a gente já começa falando de furto, porque o SIG prendeu 3 pessoas acusadas aí de furtarem mais de 20 mil reais em produtos de uma loja. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Ana. Mais de 20 mil reais de produtos, aonde foram levados semijoias, relógios, correntes, perfumes, aparelhos celulares, entre outros equipamentos. Vários objetos foram furtados dessa loja na rua Egídio Tomé e a polícia vinha investigando o caso. Depois do registro da ocorrência, os policiais descobriram que 3 pessoas teriam participado do furto e seriam moradores do bairro Vila Piloto. Os policiais, então, do SIG começaram a levantar as informações de que as pessoas teriam participado desse furto e foram detidos esses homens. Foram levados para a delegacia. Foram autuados, só que infelizmente, Ana, teria passado o período do flagrante. Eles tiveram que ser liberados para poder liberdade. Durante a busca dos policiais do SIG, eles conseguiram ali ainda prender uma outra pessoa, uma 4ª pessoa, que foi flagrada com entorpecente, uma quantidade ali de 22 gramas de crack. Essa foi presa em flagrante por conta do tráfico de drogas. Durante essas buscas, os policiais estavam tentando recuperar parte dos objetos que foram repassados para criminosos. Foram passados para traficantes, para pagamento de dívidas, para que esses
usuários aí conseguissem utilizar o entorpecente. Outros foram dados de presente para alguns colegas e os policiais tiveram ali que garimpar no bairro Vila Piloto para poder recuperar parte desses objetos. A maioria dos objetos recuperados foram levados para a delegacia de Polícia Civil, aonde foram catalogadas e depois foram devolvidas para a vítima. Agora, o trio em liberdade vai responder pelo crime de furto qualificado. E, é claro, à espera da justiça para que determine o recolhimento desses criminosos para que eles não voltem a dar trabalho para a sociedade. Porque com essa situação eles acabam tendo aí a sensação de impunidade e continuam a delinquir. Agora o SIG, depois de identificar o trio, fazer a recuperação de parte desses produtos, na maioria, aí, mais de 70% desses produtos recuperados, a polícia espera que o prejuízo dessa vítima tenha sido redimido. Só que, infelizmente, ficou do dano. O dano ficou e esses criminosos não vão pagar por esse prejuízo que vai ficar para esse trabalhador após ter o seu local de trabalho danificado, violado, seus produtos para poder ganhar o dinheiro honestamente levados por quem não quer trabalhar e, infelizmente, aí, ter aí ainda esse trauma psicológico dessa sensação de insegurança. Foi rápida a resposta da Polícia Civil, mas, infelizmente, continua por conta das leis que tem essas brechas, a qual deixa esses criminosos em liberdade, Ana. Exatamente, Alfredo. Bom trabalho aí do SIG. O SIG tem feito um excelente trabalho em Três Lagoas, né? Em nome do Dr. Ricardo Cavanha, a gente cumprimenta todos os demais agentes policiais do SIG que realmente têm feito jus, né? O trabalho deles aí, essa equipe de investigação tem feito muitas apreensões, prisões, isso é muito importante e que continue assim. O Alfredo, mas a gente fala agora de um mandado de prisão. Isso, Ana. Ontem, o SIG também conseguiu colocar atrás das grades um homem de 53 anos que foi condenado por estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido em 2018, Ana, e desde então esse homem estava sendo considerado foragido pela justiça. Houve o julgamento à revelia, esse homem foi condenado a mais de 23 anos de prisão e ontem o SIG recebeu a ordem de prisão desse homem e o pedido da justiça para que fosse localizado. Rapidamente, os investigadores do SIG, junto com o NRI, o Núcleo de Investigação Regional, conseguiu identificar o local onde esse condenado por estupro de vulnerável estava. Ele foi localizado e preso. Foi levado para o IMOL, passou pelo exame de corpo de delito e foi apresentado à justiça. Agora, no sistema prisional, vai ficar para a GPEM caçar um lugar para ele. Porque, geralmente, Ana, os presídios aqui da região, internos não aceitam a permanência de homens condenados por estupro, seja ele de vulnerável, seja ele de estupro violento, não importa qual for, os internos não compactam, não dividem com o condenado nessa sessão e possivelmente vai ter que ir para um presídio de fora, ou Batagu, ou lá em Paraíba, mas agora, atrás das grades, com a condenação de 23 anos, esperamos que esse cidadão fique pelos um terço da pena atrás, já que a maioria, daqui a pouco, indo para o semiaberto, está nas ruas, de novo, dando trabalho para a justiça, trabalho para a sociedade, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto trazendo aí as principais informações do setor policial. 6h48, 6h48. Gente, ontem nós falamos aqui, né, a respeito da iluminação pública. Ontem, inclusive, nós conversamos ao vivo com o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, esteve aqui, falou sobre essa questão do contrato, uma denúncia que o vereador David Martinelli fez na última sessão da Câmara em relação ao contrato com essa empresa que venceu a licitação para manutenção, enfim, para operar o serviço de iluminação pública em Três Lagoas. E ontem, o prefeito Cassiano Maia, ele convocou a imprensa para esclarecer as denúncias feitas na Câmara Municipal sobre o contrato da nova empresa responsável pela iluminação pública aqui da cidade. O consórcio Brilha Três Lagoas, que venceu a licitação, foi alvo de questionamentos levantados aí pelo vereador David Martinelli. Eu acompanhei a coletiva e a gente acompanha agora.
A sala de reuniões do gabinete do prefeito ficou lotada na manhã desta quinta-feira. Vereadores, secretários, representantes da empresa e da imprensa participaram da coletiva convocada por Cassiano Maia para esclarecer os questionamentos sobre o contrato com o consórcio Brilha Três Lagoas, que assumiu o serviço de iluminação pública no município. A coletiva foi iniciada pelo presidente do consórcio, Diego Rodrigues. Faz um ano que esse processo foi aberto de uma licitação referente à iluminação pública de Três Lagoas, né? E lá atrás, né? Vou falar um pouquinho do grupo, da empresa, da SPE, mas introduzir que um ano atrás, quando a gente viu que foi publicado um edital de PPP de iluminação pública em Três Lagoas, a gente pesquisa PPPs no Brasil inteiro. E quando a gente olhou esse edital e foi analisar a história do município, eu queria dizer que vocês estão de parabéns, porque o crescimento, o progresso da cidade, como isso se desenvolveu, a gente falou, a gente precisa participar desse projeto, né? E assim a gente o fez e agora a gente está concluindo aí o início do contrato, né? Diego explicou que o consórcio é formado por 2 empresas com sede em São Paulo, diferente do que foi dito na Câmara pelo vereador. Como é que isso nasceu, né? Por que é uma empresa que parece que nasceu há poucos meses? É porque exatamente o que o contrato pede, né? Uma PPP, gente, é um tipo de modalidade contratual que a iniciativa pública usa para a iniciativa privada, que é o que tem de mais robusto hoje no mercado. Tá? As PPPs acontecem desde a década de 90, anterior disso, né? Onde que a tradução é parceria pública-privada. Né? Então foi muito bem elaborado por vocês esse edital, onde que busca parceiros da iniciativa privada para que possa investir na cidade de Três Lagoas, trazendo inovação e tecnologia e revolucionando a cidade. Então, a parte da iluminação, o mínimo que se espera é que ela vai ficar muito melhor e muito moderna, mas também ela traz uma eficiência energética que é absurda. Tá? O contrato de vocês, só para vocês terem uma ideia, mesmo depois de trocando toda a iluminação pública da cidade e melhorando a luminância em tudo, ela vai causar uma eficiência de mais de 50%. Tudo isso, Diego, isso se chama tecnologia, e isso foi o projeto que vocês se desenvolveram e a gente agora vai implementar. Tá? Então, na parte de tecnologia, eu quero que vocês entendam que Três Lagoas vai ter aquilo que tem de melhor no mercado. E não só porque nós ganhamos, é porque o processo feito por vocês foi muito bem elaborado. Então, é tudo que tem de mais moderno hoje. Então, uma coisa muito importante, nós fomos uma das 5 empresas que participaram da concorrência. Ela é tão complexa e tão bem feita por vocês que não é qualquer empresa que poderia ganhar esse contrato. Realmente é uma empresa extremamente sólida. Tá? Então, falando um pouco da nossa experiência, para vocês também não ficarem inseguros, que pode ser uma empresa que nunca fez isso. Tá? As 2 empresas que fazem parte da SPE são empresas que estão há mais de 50 anos no mercado, e a Ilumitec especificamente trabalha com iluminação pública desde a década de 80. Então, eu acredito que um pouco de experiência a gente tem, prefeito. Então, fique tranquilo com isso. Tá? A gente tem contratos no Brasil inteiro. Inclusive, já fazemos até capitais do Brasil, tá? Como Salvador, um exemplo. Né? Então, experiência é o que não falta para esse novo contrato que se assina e as empresas que se cria. O presidente do consórcio esclareceu ainda que a empresa foi aberta somente agora com o CNPJ em Três Lagoas, porque assim determina o contrato, que estabeleceu ainda um aporte de R$10 milhões na conta da empresa, além de destinar R$1 milhão de contrapartida ao município para custear o estudo e elaboração do projeto. A empresa é nova, no caso da Brilha Três Lagoas, porque a modalidade de concessão ou de PPP, ela pede isso. Isso é bom para vocês. Depois quem participa do edital e quem ganha, abre uma empresa no município de Três Lagoas, porque essa empresa vai ficar aqui por 13 anos, né, e gerando emprego, desenvolvimento do período. Então, o CNPJ Brilha Três Lagoas é um CNPJ novo, onde tem 2 acionistas que são extremamente experientes ao longo do tempo. Né? Inclusive, a nossa base, o nosso endereço já é do nosso galpão atual. Tá? Então, a operação em si de trocar a luminária não começou, porque esse contrato ele é tão robusto que ainda precisa de ritos e marcos contratuais para fazer com que as coisas sejam feitas do jeito certo. Como assim, Diego? Por exemplo, os projetos
luminotécnicos, eles estão sendo feitos agora, né? Então, ao longo do tempo, as praças, as ruas, as avenidas, isso é engenharia. Então, precisa ser feito projeto que vai ser aprovado por um verificador independente que vocês contrataram, que o contrato obriga. Então, você tem a prefeitura, um verificador independente e a Brilha Três Lagoas, a empresa, trabalhando em sinergia, onde a gente é fiscalizado em tudo que a gente fez. Então, a efetização do parque vai ser feita ao longo do tempo. Então, e outra coisa importante, o tamanho da empresa. Quer dizer, o contrato de vocês nos obriga e nos obrigou a aportar, isso eu estou falando porque isso é público, tá, gente? O contrato de vocês pedem isso. Para a gente assinar o contrato, a gente teve que depositar na conta da Brilha Três Lagoas 10 milhões de reais. Então não é qualquer empresa que consegue entrar. O presidente do consórcio desmentiu a fala do vereador de que a empresa não existia. A empresa é uma empresa grande, forte e com muita experiência, tá? E essa parte também que a empresa não existe, tal, por favor, né? Fiquem à vontade de pesquisar. Vou repetir o nome da gente aqui: BP Barros e Lumitec. São empresas aí de muitos anos de experiência. Então essa é a parte que eu queria dizer sobre contrato. Diego citou algumas cidades que a empresa opera o serviço de iluminação pública. A PPP de Olinda é nossa, a PPP de Mariporã é nossa, contratos, vou citar alguns estados diferentes que é bom, né? Em Minas a gente tem Lavras, a gente tem Planura, no Nordeste a gente tem a manutenção de Salvador e da capital, Valência também na Bahia, como eu falei, Olinda, lá no Rio Grande do Norte tem Macaíba, em São Paulo tem Diadema, um belo de um contrato bem perto de São Paulo. A gente prestou a manutenção em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, o ano passado. E a gente acabou o contrato, a gente está esperando sair talvez uma PPP que, se fizer sentido, a gente vai avaliar se vai participar ou não, porque o estado do Mato Grosso do Sul é muito bom de se trabalhar, porque vocês estão em extremo progresso, é um povo bom, sabe? Então a gente gosta muito de vocês aqui. Então, esses são alguns contratos que a gente tem, que eu lembro de cabeça aqui, mas como eu disse, como a gente é desde lá da década de 80, né? Então, se for para listar todas as cidades que a gente já passou, realmente é muito. Cassiano Maia destacou que o vereador Davis Martinelli fez uma grande salada sobre as informações contidas no contrato. Ele fez uma salada de informação que a gente nos preocupou muito, conforme a fala dele, trouxe muitas incertezas. E a gente se preocupou muito em estar esse momento aqui presente para poder dar a transparência adequada e explicar à população, explicar à imprensa, para que a gente consiga realmente mostrar como se ocorreu essa parceria público-privada, esse consórcio num todo. Duas grandes empresas com grande expertise nesse assunto e nesse negócio, que é a DP Barros e a Lumitec, que trabalham a nível nacional, que tem grandes investimentos, inclusive a Lumitec pertence a uma outra empresa, qual o nome? Grupo Lara. Grupo Lara, que tem investimentos internacionais, tem aí um orçamento de arrecadação próximo de 5 bilhões a nível mundial. Então, é nessa segurança, nesse escopo que a gente vê, daí eles vieram e formaram o CNPJ aqui em Três Lagoas, pois nós exigimos que tivéssemos no contrato uma empresa que fosse fornecer todo esse serviço, que tivesse o CNPJ daqui de Três Lagoas, para que a gente conseguisse ter toda a legalidade, mas também todo o empreendedorismo que isso vai demandar no futuro, haja visto que é uma parceria. Então são 13 anos, a gente precisa que essa empresa esteja aqui em Três Lagoas para a gente poder cobrar, para a gente poder estar presente. O secretário de governo destacou que o contrato é moderno, transparente e que segue todas as normas legais. Ele aproveitou para fazer um desabafo sobre denúncias infundadas. Esse processo começou há um ano atrás. Esse processo passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Esse processo, quem participou junto com eles, entraram no judiciário alegando recurso. Já perderam na primeira instância e na segunda instância. Então, quando alguém fala alguma coisa, ele tem que medir as consequências. É irresponsável uma pessoa que não tem noção
do caminhão de mudança que ele caiu e acusar nós que estamos trabalhando, o prefeito que está trabalhando, o Osmar que está trabalhando, eu tenho CPF, eu tenho família, o prefeito é a mesma coisa e a empresa também. Então, de forma leviana, levou à tona algo que é mentira. Que nós já temos o aval do Tribunal de Contas, do Judiciário e algo que está sendo lutado faz um ano aqui. Nós tivemos, em outubro, quando o prefeito Cassiano foi eleito, uma comissão de transição. Nós acompanhamos esse processo licitatório desde outubro com a minha comissão de transição. Janeiro, fevereiro, março, torcemos, lutamos e sofremos com vocês. Nós sabemos que a cidade está no escuro. Os vereadores aqui, muito parceiro, cobram, o pessoal cobram dele e a gente sabe disso. E a gente lutando, para que o mais rápido possível a gente conseguisse estar aqui assinando o contrato. E foi assinado no começo do mês, não, graças a Deus. E a intenção é isso, é a gente deixar 100% da cidade iluminada com LED e transformar. Então, show. De novo, eu falo assim, cara, vamos esperar a campanha. Lá para a campanha, nem acabou uma, já estamos começando campanha política. Deixa a gente trabalhar um pouquinho, né? Depois nós temos campanha política, a gente discute política lá na frente. Era só esse desabafo. Tá aí, né? Trecho da coletiva de imprensa, então, onde eles esclareceram a respeito do contrato com a empresa Brilha Alumínio, né? Respondendo, então, aí as denúncias feitas pelo vereador David Martinelli, de que não existe irregularidades no contrato, que a empresa existe sim, e foi explicado aí, então, na coletiva. E daqui a pouquinho, nós vamos saber como que vai funcionar esse serviço, né? Quais são as novidades em relação à iluminação pública, como vai ser todo o sistema, e já a gente vai ouvir também um desabafo do prefeito Cassiano Maia, que ontem, né, ele aproveitou a oportunidade aí para desabafar, para falar das críticas que tem recebido, de denúncias infundadas. É daqui a pouquinho e já a gente vai falar também sobre a revisão do plano diretor. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massage da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.
Agora, 7h04, você está acompanhando o RCN Notícias. Eu quero falar agora sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora. É ali que você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos, clínicos e também especialistas que estão lá o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, que é onde você encontra médicos, especialistas e também uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, tudo com o suporte completo desse hospital que existe há mais de 106 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Agora são 7h04, 7h04. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 999840163. Quero agradecer aqui a audiência do Cícero Flamenguista, né, Cícero? Obrigada pela sintonia. A Thelma Brum também está aqui desejando uma ótima sexta-feira, carregadinha de alegria e boas energias. Obrigada, Thelma. O Sidmar Gomes também na sintonia, a Lúcia Rosa, o Roberto Nascimento, a Noemi Medeiros, muito obrigada. A Dina Andrade também está aqui comigo, a Ana Paula desejando um dia abençoado, o Edson Elias, o Heraldo Oliveira, ligadinho no melhor programa da cidade, ele diz obrigada, Heraldo, pelo carinho. O Francisco Bandeira Carvalho, a Leonora Marques também na audiência, o João Aparecido, a Loide Bueno, a Cléo Mariano também está aqui comigo, desejando uma ótima sexta-feira e um fim de semana para todos. Obrigada, viu, Cléo, pelo carinho. A Daniela Oliveira também na audiência. Todos vocês interagindo com a gente. Nosso muito obrigada pela audiência e pela sintonia. 7h06. No bloco anterior, nós ouvimos aí, né, trecho de uma coletiva de imprensa ontem para esclarecer a respeito do contrato da Prefeitura com a empresa Brilha Três Lagoas, que venceu a licitação para o serviço de iluminação pública da cidade. E ainda durante essa coletiva foi esclarecido também como vai funcionar o serviço de iluminação pública aqui em Três Lagoas por meio dessa parceria público-privada. O contrato assinado entre o consórcio e a prefeitura prevê um investimento de R$ 59.300.000 por meio de concessão administrativa com prazo de 13 anos. Segundo o prefeito Cassiano Maia, o contrato vai resolver os problemas que a população enfrenta há anos com a iluminação pública e Três Lagoas passará por uma transformação significativa. Nós temos todo um projeto que vai sendo feito agora conforme, principalmente nesse momento, as demandas iniciais emergenciais, para depois também um projeto estruturante e modernizador. Então, é por etapas. Mas, por favor, Diego, você pode mais propriedade, sim. Dar a forma aí numérica de iluminação. Perfeito. Osmar, fica à vontade de me interromper, tá? É um pouco mais de 20 mil pontos de iluminação pública, tá? O que engloba disso? Todas aquelas luminárias de rua, então tanto as avenidas e os bairros, que é lógico que isso muda a potência, a capacidade de iluminância pelo tamanho da rua, espaçamento de poste, por isso que é muita engenharia, como também as luminárias de praças, né, que são modernas, como os refletores de campos e quadras de futebol, entre outros. Então, mais ou menos, por que eu falo mais ou menos? Porque é essa engenharia que vai responder agora. Se é 20.323, agora que nós vamos descobrir. Então, você está fazendo o raio-x da cidade, o processo que a gente chama de georreferenciamento, onde está sendo mapeada cada rua, calçada e poste da cidade de vocês. E, além disso, também o contrato completa demanda reprimida. O que é demanda reprimida? Algumas áreas que não existe iluminação pública terão também. O presidente do consórcio destacou que haverá 8 equipes em Três Lagoas e explicou como vai funcionar o serviço de instalação e manutenção das luminárias. Primeiro, entra a operação trocando a cidade inteira, então não tem chamado nenhum. Tem planejamento, onde, se eu não me engano, o nosso planejamento é ter 6 equipes, Júlio. 6 equipes aqui, então 6 equipes, se eu não me engano. Não, mais, né? 8 equipes. Então, olha só, a instalação hoje, a gente está fazendo um planejamento de 8 equipes. Então, 8 equipes. A prefeitura, junto com os vereadores e a população, vão passar um planejamento para a gente de onde ele quer que a gente comece o ataque e a gente comece a instalar tudo. Então, a instalação
Não tem qualquer tipo de burocracia. Vai substituir as atuais que já são em LED? Aquelas que são extremamente ineficientes, sim. Por quê? Eu vou te dar um exemplo, tá? Esse LED que tem aqui, não sei se nessa rua, mas lá na Câmara dos Vereadores eu vi que tem. Tem LED ali, que o consumo, ele eu vou falar um dado técnico, mas depois eu traduzo, tá? É de 130 lumens por watt. A luminária que vai ser instalada aqui é de 200 lumens por watt. E o que isso quer dizer? É a proporção da eficiência. Quer dizer, a gente, em cima do LED, vai ter uma eficiência de 30% e vai quase que dobrar a luminância. Entende? Por quê? Porque isso é mais barato. Então, a prefeitura vai ter baixa na conta de luz do LED em cima com o LED. Agora, o sódio, que é aquelas lâmpadas amarelas antigas, aí é 70% de eficiência. Então, o contrato, ele literalmente vai trocar tudo porque é melhor para vocês e vocês vão ter mais luminância e menos consumo de energia. E a manutenção, o senhor falou quando queimar? Ótimo, aí é a segunda parte da sua pergunta. Após a instalação, o que acontece? O contrato me obriga a dar a garantia e operação durante o prazo dos 13 anos. Então, o que vai ter? A equipe, como é feita a manutenção agora, lógico que assim, por que vai ser muito mais eficiente? Porque uma lâmpada de sódio, ela queima. Um equipamento de LED, ele não queima. Então, assim, ele não queima com a mesma proporção. Tá? Então, isso daí que eu estou te falando na internet vocês vão pesquisar isso, exatamente a eficiência funciona assim, tá? Então, uma cidade hoje, eu não sei, mas o seu aluno, você tem 1.000 chamados por mês de problema, quando você trocar tudo por LED, essa média por expertise nossa vai cair para 100 chamadas por mês, porque isso é tecnologia, tá? Então, a manutenção, pós a instalação, tem equipe própria e o contrato nos obriga a ter tanto a parte do 0800 para ter a reclamação, tá? Para a gente fazer a troca, como... pede o aplicativo? O aplicativo, a gente tem que deixar disponível o aplicativo, que a gente já faz isso. E tem outra coisa, tem telegestão aqui, Ju? Telegestão, olha só, parte do parque, provavelmente serão as principais vias, chama de telegestão. O que é essa tecnologia? Que ela é cara, por isso que é só nas principais que vocês colocaram e eu acho que foi uma boa estratégia, uma opinião pessoal, tá? Então, as principais vai ter uma tecnologia que a gente acompanha se a luminária está funcionando ou não em tempo real. São um mini computador que vem na luminária, onde que lá no centro de operação que vai ter na sala do prefeito ou na sala do secretário, que antes de dar problema à noite a gente já sabe que já deu problema. Então isso chama telegestão, é o início do Smart City, onde você monitora em tempo real. Então, se deu um problema de dia, a gente já segue no sistema que deu problema. Então isso é fantástico. Então muitas das coisas o município nem vai abrir o chamado, porque ele nem vai saber que deu problema e a gente já corrigiu. Isso na parte da telegestão. E o outro lado é os canais que o contrato nos obriga a fornecer para vocês, tanto a parte do 0800 como o aplicativo para vocês abrirem o chamado. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, que tem acompanhado esse processo da PPP da iluminação pública desde o ano passado, também explicou como vai funcionar esse contrato. Dentro do contrato ela tem um tempo de 90 dias, a gente está em contato com a empresa, a gente já se propôs o que puder ajudar para que esse tempo se encurte, a gente consiga em 30, no máximo 45 dias a gente comece as operações, né? Porque a gente sabe a necessidade de Três Lagoas, a gente vem acompanhando ao longo do tempo que aí Três Lagoas necessita desse contrato, que a gente sabe que isso vai trazer tranquilidade, tanto na parte de segurança quanto na parte de lazer, né? E a gente quer entregar isso junto com o nosso prefeito, né, Cassiano Maia, a gente quer entregar essa comodidade, esse lazer, essa segurança para Três Lagoas. E é só trabalhar, né? Infelizmente, ao longo do percurso, a gente sabe que vai acontecer essas situações, vão aparecer pessoas, às vezes, não sei se é na maldade ou pela falta de informações, igual o nosso prefeito falou, né? Usar as palavras dele, falar ao vento, né? Mas isso eu acredito que a gente vai mostrar para a população que é uma empresa idônea, é uma empresa que tem, né, tem know-how, como vocês viram, né? Ela já tem vários anos aí no segmento, sabe o que está fazendo, né? Como foi falado, a empresa teve que fazer um aporte muito grande, foram 10 milhões. Até o estudo que a prefeitura fez, a empresa teve que devolver esse dinheiro para o município, tá? Isso aí eu venho participando de todos os trâmites, estou cobrando a empresa também, sei muito bem como vai ser feito. A gente, em reuniões, a gente deixou bem esclarecido que a gente, igual foi falado, o prefeito pediu que a gente vai atacar os bairros que tem maiores problemas, né? Isso aí já está visto, para depois a gente chegar no centro.
Mas, enfim, Ana, eu quero que a população fique bem tranquila, tá? A gente foi entender como que é uma PPP, foi estudar e estamos trazendo para Três Lagoas hoje o que tem de melhor nesse segmento. O secretário destacou ainda a necessidade de acompanhar a modernização no serviço de iluminação pública, inclusive na substituição até mesmo das lâmpadas de LED que já foram instaladas. A tecnologia é uma sequência, né? E não seria diferente para o LED. O LED, ele está todos os dias, eles estão sendo mudados, né? Seja de potência, a questão da luminância. E isso a gente vai trazer para Três Lagoas hoje o que tem de melhor no mercado, né? E, consequentemente, a gente vai trazer o quê? Economia, mais luminância, né? Hoje, um LED convencional, que a gente fala, às vezes, assim, a gente coloca 3 LED e ele dá um zebrado, que é aquela parte escura. Dentro desse pensamento, hoje, com esses 3 LED, com essa nova tecnologia, a gente não vai ter essa parte zebrada, né? Que hoje a gente, muitos bairros aí, você vê aquela deficiência, você tem uma lâmpada aqui, outra no meio e outra na ponta. E aí fica aquelas partes escuras, né? Em muitos locais que a gente vai ter uma sequência, a gente vai ter que fazer instalações de novos postes, né? E esse contrato, ele vem para suprir essas necessidades. A gente vai modernizar todo o parque, colocando 100% em LED, mas também os bairros que têm deficiência, não tem um poste na frente da sua casa. Dentro desse contrato eu vou levar o poste, eu vou pôr a luminária, né? Eu vou poder fazer melhoria de rede, expansão de rede. Então, assim, a gente vai poder melhorar Três Lagoas, colocar Três Lagoas como uma das cidades, assim, Mato Grosso do Sul hoje a gente tem uma concorrente, que acho que é Corumbau, Coxim, não me recordo, ela fez uma PPP, só que a deles não estão rodando. Então, assim, eu falo até com orgulho de falar que Três Lagoas vai ter a primeira PPP 100% eficiente do estado. É o que a gente espera, né? A gente tomara que realmente dê certo. Esse é o maior anseio da população, melhorar o serviço de iluminação pública em Três Lagoas, né? Quanto tempo a gente fala aqui sobre reclamações, os moradores ligam reclamando de lâmpadas queimadas, da demora que é para se fazer o reparo, o conserto, enfim. Por esse projeto, por esse contrato, a ideia é que toda a cidade tenha 100% de lâmpadas de LED, com maior potência, inclusive. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos ouvir, inclusive, um desabafo do prefeito Cassiano Maia, né? O prefeito ontem aproveitou aí a oportunidade para fazer um desabafo diante de denúncias, críticas que tem recebido. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir esse desabafo do prefeito, porque agora nós estamos falando do plano diretor, gente. É isso mesmo. Tem uma audiência pública que vai acontecer agora no dia 29 para discutir a revisão do plano diretor. Para a gente falar sobre este assunto, eu estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios a Cristiane Rocha, ela que é diretora do planejamento da prefeitura. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos os espectadores. Cristiane, fala pra gente, essa audiência pública, qual que é a finalidade? O que vai ser debatido? O que vai ser discutido? O porquê dessa audiência pública? Essa audiência pública, ela é, vamos dizer assim, uma etapa já quase que final, né, do processo de revisão do plano diretor. Então, o plano diretor, ele é uma lei, ele é prevista para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, né? Então, no caso de Três Lagoas, já há um bom tempo. E é a própria lei que prevê a criação do plano diretor, prevê que ele tem que ser revisto em prazo máximo de 10 anos, né? O ideal é que a cada 5 anos faça-se uma pequena revisão, mas a cada 10 anos é necessário fazer um processo de revisão. Então, é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos em vias de finalizar esse processo e mandar a minuta de lei para a Câmara. Já era para ter acontecido a revisão do plano, né? Não, nosso plano diretor, ele é de 2006. Então, na verdade, os 10 anos, eles vencem o ano que vem, né? 2026, que na verdade a gente teve uma revisão em 2016 e aí agora 2026 a gente teria a segunda grande anos? Isso. A gente teria a segunda grande revisão. Certo. E vocês estão propondo? O que a prefeitura está propondo na revisão desse plano diretor? Quais serão as principais mudanças? O plano diretor, o principal objetivo dele é orientar como vai ser o crescimento e o desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. E aí, como eu disse, a gente tem a possibilidade de fazer uma pequena correção de curso aí a cada 5 anos, né? Conforme a experiência prática vai demonstrando. Mas o objetivo é orientar o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Então, nós fizemos já uma etapa de oitiva da população, que iniciou-se em 2023 ainda, né? Então, nós fizemos oficinas nos bairros,
teve uma oficina um pouco maior na Câmara, fizemos enquetes públicas no site da Prefeitura e nós coletamos a demanda da população, né? O que a população deseja em termos de desenvolvimento e o que ela espera também para o urbanismo da cidade. O que ela acha que está pior, o que está bom, o que tem que melhorar. E aí, dentro dessa oitiva da população e da experiência prática que o município tem, a gente propõe essa revisão, né? Então, essa revisão, ela vai dizer regiões prioritárias de atendimento, os principais problemas, para onde a cidade deve crescer, quais são os vetores de crescimento, para onde ele deve se adensar, que são regiões que têm melhor infraestrutura e têm condições de receber uma população um pouco mais concentrada, para onde não deve crescer tanto, regiões que devem ser protegidas, né? Então, essa proposta, ela traz todas essas orientações para o crescimento. E aí, agora vocês vão discutir com a sociedade, né, com a população nessa audiência pública, o que for levantado, questionado, né, sugerido pela população, pode fazer parte do novo plano diretor ou não? Sim, sim. O primeiro passo do trabalho, ele é reconhecer o território, né? Então, foi feito um estudo do território para entender como Três Lagoas está, como se desenvolveu ao longo dos anos à luz dos planos diretores anteriores. E o segundo passo foi a oitiva da população, como eu te disse, né, que foram feitas essas oficinas. Então, nós minutamos uma proposta e agora a gente vai ter na audiência pública a apresentação dessa proposta. Esse material gerado, que compõe essa proposta, ele já está disponível no site da Prefeitura. A gente vai ter um link lá que se chama Plano Diretor, onde qualquer pessoa consegue baixar tanto os mapas quanto a minuta da lei e a lei que está vigente, né? Que a gente já fala lei antiga, mas ela ainda está vigente. Então, estão lá. Então, qualquer pessoa pode analisar e ter essa comparação. E aí, na audiência, a população vai ratificar, vai dizer, tá ok, é isso que a gente esperava, é isso que a gente precisa. Ou não também, né? Podem ser levadas sugestões, pedidos de alteração ou pedido de algum pequeno detalhe, ou alguma questão de demanda que seja prioritária, ou alguma orientação para uma zona específica da cidade. Então, tudo isso é possível ainda de compor essa minuta que vai para a Câmara, né? E tem que ser aprovado até quando o plano? Tem uma data ou não? Não, como o nosso limite é o ano que vem, a gente está com um pouco de folga, mas existe um compromisso do nosso prefeito, do Dr. Cassiano, de mandar para a Câmara na maior brevidade possível, né? Na verdade, a intenção dele era a gente conseguir fechar esse primeiro semestre já enviando. Então, nós estamos um pouquinho atrasados aí, né? Vamos finalizar a audiência agora em julho. E aí, finalizando a audiência, a gente faz os últimos acabamentos ali e manda para a Câmara. Aí, a partir da Câmara, é um processo de aprovação de lei, né? Como qualquer outro, mas não é uma lei qualquer, porque é uma lei que decide o futuro da cidade. E aí, com certeza, eles vão fazer discussões, uma análise bem detalhada para fazer a aprovação. Quando você coloca até da urgência, o prefeito realmente foi até um dos compromissos de campanha dele, né? A aprovação do plano diretor, até porque tinha empresários questionando, né? Porque estava travando o desenvolvimento de Três Lagoas, precisava dessas alterações. Por isso da necessidade. E aí, quando você coloca da expansão de Três Lagoas, o que está previsto no plano diretor? Qual que é a região da cidade que pode expandir? O que vocês colocaram? O que está previsto no plano? Essa expectativa dos empresários, ela tem origem numa restrição grande que o plano diretor vigente traz com relação a boa parte do crescimento da cidade para aquela região da Urias Ribeiro para cima, né? Que ali, como era uma região muito vazia até então, existia uma restrição ali com relação a tamanhos de lote. Então, num surgimento de um loteamento novo, o lote mínimo ali era de 520 metros quadrados. Então, é um lote muito grande. E aí, eles reclamavam muito da inviabilidade econômica de se fazer um loteamento naquela região, tanto que aquela região acabou se desenvolvendo muito com condomínios pequenos, né? Que daí você não enquadra em loteamento e tem uma flexibilização maior com relação ao tamanho da unidade. Mas o loteamento em si foram muitos poucos que surgiram. E aí existia essa demanda. Na verdade, o plano diretor antigo, ele cumpriu o papel dele, que era proteger regiões de adensamento, regiões que ainda não tinham capacidade de absorver esse adensamento, como era o caso daquela região. Agora a gente já vive uma outra realidade, né? A cidade já foi se expandindo, já cresceu, então a gente observou que aquela região já tem capacidade
de absorver um adensamento um pouco maior. Então, essa proposta nova já prevê a diminuição do tamanho de lote. Vai ser para quanto? Diminuir de quanto? Então, a proposta que está no plano é 240 metros. Não é pequeno demais? Não é muito pequeno. É uma redução bem significativa quando a gente compara com 520, né? Mas não é um tamanho extremamente pequeno. A gente... ficamos ali na dúvida entre 300, 250, e aí chegamos no 240, que seria a testada de 12 e o fundo de 20, que ainda dá uma possibilidade ali de construção de 2 unidades, onde cada uma fica com a frente de 100 metros. Então, quando a gente pensou... 6 metros. Então, quando a gente pensou nessa possibilidade do 240, foi nessa proposta. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, quando se tem essa demanda de reduzir muito lote, de criar unidades muito pequenas, né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre a demanda do setor imobiliário, né? O acesso a todo cidadão, a moradia, enfim, ao terreno, mas também garantir que essas pessoas tenham unidades que vão dar qualidade de vida para a família, para as crianças, que vão ter espaço de ventilação, uma boa iluminação. Então, a gente buscou atender essa demanda ao máximo possível, mas prezando pela qualidade de vida da população. Você acredita que, se aprovado, né, com essa nova proposta, mais unidades, mais moradias populares, a cidade vai expandir ainda mais, Cristiane? Sim. Com certeza, essa proposta vai permitir a expansão desse tipo de moradia, né? Que, na verdade, não é nenhuma questão de baixa renda, é uma demanda atual do mercado. O mercado tem trazido uma demanda cada vez maior por unidades mais compactas, né? As famílias estão cada vez menores, então a gente já não tem mais aquela demanda daquelas casas enormes. Boa parte da população nem quer casa muito grande, porque fala que dá muito custo, dá muito trabalho para limpar, enfim. Então, essa é uma demanda da população, é uma realidade nova, né? Casas menores, terrenos menores, mas a gente tem que tomar um cuidado também para não perder a mão nesse sentido. Já tem relação à verticalização, tem algo previsto nesse sentido no plano? Ele traz alguma novidade? Sim, traz sim. Nós estamos prevendo uma verticalização maior nas áreas que hoje já tem uma infraestrutura boa e consolidada. Então, a gente vai ter na região central do município, que a gente chama de centralidade do centro, uma verticalização que vai poder chegar até aproximadamente 25 andares, que hoje não é permitido pelo plano atual. E aí, de uma maneira geral, nas outras regiões da cidade, aí à medida que a gente vai espraiando do centro, a gente, via de regra, né, não é uma regra concreta, mas via de regra, a gente vai perdendo um pouco da infraestrutura completa, né? Ou falta um pavimento, ou falta algumas ruas de rede de esgoto, algum trechinho que ficou um vazio, mas a gente vai perdendo, né? Então, à medida que a gente vai saindo do centro, a gente vai tendo uma diminuição do adensamento, mas de uma maneira geral, para a cidade toda, a gente está permitindo um adensamento vertical maior do que o plano anterior. E por que o plano atual ele não permite? Por que atualmente não é permitido? Porque na época que ele foi revisto, a gente tinha outra situação de infraestrutura, né? Então, a gente tem que ir acompanhando a evolução da cidade, permitindo o adensamento, porque eu não posso colocar uma população concentrada numa região que eu não tenho infraestrutura para atender essa população. Mas na região central já não tinha essa infraestrutura? Tinha. Na verdade, a região do centro ali, onde a gente está prevendo a maior elevação, sempre foi a melhor região em termos de infraestrutura. O que a gente sempre teve em Três Lagoas, em termos de infraestrutura, foi um problema com a drenagem, né? Que agora a gente está em vias de conseguir resolver, chegar mais perto de uma solução ideal. Então, o que a gente tinha de pior na região do centro era a drenagem. E as outras infraestruturas a gente já tinha. Em relação para essa região ali do aeroporto, né? Eu sei que existem restrições até por conta do aeroporto. Tem alguma novidade em relação ao plano? Não. Com relação ao aeroporto, são normas de segurança de aviação. Então, ela sempre vai se sobrepor à legislação municipal. Então, o município pode fazer qualquer legislação com relação ao seu território e aí vem a proteção à aviação e sobrepõe essa legislação municipal. Então, ali não muda nada. Na região de proteção do aeroporto não muda nada. Ah, perfeito. Eu também estive olhando a minuta e eu vi que a população também sugeriu muito a questão da mobilidade, melhorias, mais ciclovias. Isso está previsto no plano, né? Está previsto, sim. Uma novidade desse plano também é o alinhamento entre outros instrumentos de planejamento. Porque a gente tem o plano diretor como, vamos dizer assim, num guarda-chuva,
a parte macro, né, do planejamento urbano, que é o que vai dar as diretrizes e as orientações para o crescimento da cidade. E aí a gente precisa de outras leis acessórias com temas específicos. Então, o plano de mobilidade é um deles. E aí nós vamos ter a lei de parcelamento de solo, que é outra, e a lei de uso e ocupação do solo. Além de uma revisão também no Código de Obras, que também é uma demanda da população, do setor imobiliário, do setor das construtoras, né? E aí a gente tem o plano diretor cobrindo todas essas leis acessórias, ou seja, todas elas têm que, de certa forma, casar com o que o plano diretor prevê, mas cada uma tratando especificamente do seu tema. Então, o plano de mobilidade é uma realidade também que nós estamos finalizando. Mas ele já tem que estar pronto antes da aprovação do plano ou não necessariamente? Não, ao contrário. O plano é o primeiro que ele vai dar diretrizes para todas as áreas e aí as outras vêm detalhando essas áreas em específicos. Então, muito em breve, a gente vai estar anunciando também uma audiência para apresentar o plano de mobilidade. Nós já também estamos finalizando a proposta e ele já vem de encontro com o plano diretor. Então, a previsão é que nesse crescimento da cidade, nesse espraiamento, a gente já garanta, por exemplo, que as ruas já nasçam com ciclovia, diferente do que é hoje, que a gente tem que adaptar a via para comportar uma ciclovia. Então, a gente já está prevendo a questão da ciclovia, da ciclofaixa, né? Para ter a garantia dessa expansão desse sistema também modal na cidade. Isso é muito bom, gente. Eu falo que o plano diretor, ele é fundamental e as pessoas precisam participar das discussões, quando tem as audiências, nos bairros. A gente vê que são poucas pessoas que participam. Ele tem sido participativo, só que as pessoas mesmo acabam não indo. Isso. E é fundamental, porque se discute o futuro da cidade, o que é melhor, o que as pessoas entendem, né? É feito todo um estudo. Por isso que é importante a participação da população, inclusive nesta audiência pública que vai acontecer. Cristiane, em relação à questão das calçadas, né? A gente fala muito, né? Mas está previsto no Código de Obras, tal, tem que ter calçada, mobilidade, e a gente vê que, mesmo estando prevista em leis, nem sempre é cumprida as leis. Tem alguma novidade também em relação a essa questão das calçadas? Vocês estão prevendo algo nesse sentido? Essa foi uma excelente pergunta que me lembrou de apresentar também essa novidade. Nós estamos elaborando, na verdade, vamos dar o pontapé inicial, né? A gente levou a demanda até a empresa que vai fazer esse serviço para a gente. Nós estamos finalizando o plano de trabalho para começar os trabalhos de fato, que é o plano de rotas acessíveis. Então, o que são as rotas acessíveis? Ela é fisicamente uma rota mesmo na cidade que permita o deslocamento da população sob uma acessibilidade universal. Então, as pessoas que necessitam de cadeiras de rodas, que estão com mobilidade reduzida temporária, seja por um acidente, uma cirurgia, mães com carrinho de bebê, pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, visual, auditiva. Então, essa rota, ela prevê uma acessibilidade universal por calçadas, né? E ela tem que se interligar com o transporte público, interligar os polos de moradias da população, né? Ou seja, os principais núcleos de adensamento, onde as pessoas moram, com os principais pontos que elas precisam ir. Então, banco, supermercado, todo o setor público, né? Então, a gente vai elaborar esse plano e esse plano, ele é uma rota que o município tem que implantar. E aí, a gente vai ter também as diretrizes gerais que a população tem que atender fora dessa rota, né? Porque o objetivo é que tudo se interligue a essa rota, né? Vamos dizer assim, tudo tem que desaguar nessa rota. Então, essa rota, ela fica sob responsabilidade do poder público. E aí, fora da rota, a interligação e a manutenção dessa acessibilidade para chegar a essa rota vai depender da população. E aí, ele também vira uma lei. Agora, o que a gente precisa é ter a colaboração da população também, né? No sentido de fazer. A gente encontra uma resistência muito grande, porque, via de regra, acaba sendo um custo a mais, né? Então, as pessoas falam, a prefeitura está com frescura, fica colocando cada vez mais cobrança. Mas a questão das calçadas é fundamental para garantir que todos tenham acesso a todas as regiões da cidade. Então, até é uma questão de justiça social, né? Com certeza, a gente vê terrenos enormes. Eu fico indignada, gente, tomado de mato. Esse dia eu até passei num lugar, a calçada, ao invés da calçada, só tinha mato na calçada. Aí a mãe com o carrinho de bebê na rua, você tem que desviar na rua, correndo o risco de ser atropelado. E eu sempre falo, isso é obrigação do morador. A prefeitura não tem obrigação de fazer calçada
para ninguém. Só que eu acho que a prefeitura peca um pouquinho em não multar, e não cobrar, e não fiscalizar, porque está previsto no plano diretor, está previsto no Código de Obras. Tem que ter, gente, e acho que tem que ter consciência também por parte da população, dos donos de terreno. Gente, que custa fazer uma calçada? Vai ter um valor, mas o imóvel é teu, né? E não é justo as pessoas terem que sair da calçada, ter que andar no meio da rua correndo o risco de ser atropelada, né? Exatamente. É algo assim que... Exatamente. A intenção é, a partir dessa legislação, porque hoje a gente se depara, infelizmente, com uma certa baguncinha legislativa, né, no que a gente tem. Então, a gente tem várias leis que acabam tocando em vários assuntos de maneira desordenada e muitas vezes até, assim, um pedacinho da regulamentação da calçada está no plano diretor, o outro pedacinho está no Código de Obras, aí o Código de Posturas também fala alguma coisa, então você não sabe direito o que aplicar, como cobrar. Então, a intenção é que fazendo, vamos dizer assim, essa correção legislativa, a gente parta para uma situação Isso de cobrança maior, com certeza. Bom. Isso é um assunto muito bacana. Eu até quero convidar, Cristiane, depois que o plano estiver aprovado, para você vir aqui novamente, para a gente detalhar, porque você é uma pessoa muito técnica e entende muito, né? Então, agradeço. Uma pessoa que é muito bom conversar com você, entrevistar, porque tem noção do que realmente está falando, né? Participa realmente desse processo. Então, eu quero mais uma vez agradecer, deixar o convite, né, Cristiane, para as pessoas, quem gosta de debater o assunto, quem quer saber do futuro da cidade, uma grande oportunidade, é dia 29, qual que é o horário? Às 18 horas, na Câmara Municipal, lá no plenário principal. Maravilha, obrigada. Fique à vontade para suas considerações finais. A gente conta com a participação da população. Analisem o material antes, né, para não chegar lá para conhecer o plano, deem pelo menos uma olhada para entender os pontos principais, o que está previsto ali para sua região, né? E vamos participar, porque é muito importante a participação da população na decisão do futuro da cidade. Exatamente. Obrigada, viu, Cristiane, pela sua presença. Eu estou à disposição e eu que agradeço a oportunidade. Vamos marcar já para você vir aqui, vou conversar com o pessoal da comunicação, para você retornar, para a gente detalhar um pouco mais, porque é muito bom falar com ela, tem muito conhecimento mesmo. A gente conversou com a Cristiane Rocha, que é diretora de planejamento, falando sobre a audiência pública para a discussão da revisão do plano diretor. Dia 29 agora vai acontecer a audiência pública. É aberto, viu, gente, para toda a população. 7h36, vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para ouvir aí o desabafo do prefeito Cassiano Maia, já já. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 981442897. Cartão Auxiliadores do Bem. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas.
Longas horas de trabalho, má postura, estresse. Tudo isso pode causar dores e tensão muscular. Com a Quick Massagem da Reabilitare, você alivia as dores, reduz o estresse e melhora seu bem-estar em poucos minutos. A circulação melhora, a disposição aumenta e a produtividade também. Pequenos momentos de cuidado fazem toda a diferença para a sua saúde e qualidade de vida. Reabilitare, cuidando do seu bem-estar onde você mais precisa. WhatsApp 2104-2415. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 39 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e quero falar agora dessa empresa que está aí há mais de 25 anos no mercado, a Vidrobox, que é uma referência em vidros e esquadrias de alumínio. São produtos de qualidade, tecnologia de ponta, um padrão de excelência que supera as suas expectativas. E cada projeto é tratado de uma forma personalizada e isso garante que suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Então, confie na Vidrobox para transformar seus ambientes com elegância e sofisticação. É só falar com um dos vendedores e eles vão te auxiliar na escolha certa. A Vidrobox fica ali na João Carrato, 1040, também no Instagram, em @VidroboxTL. Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Ana? 7 horas e 39 minutos agora, 7h39. Quero agradecer a audiência da professora Gedalva Tenório. Ela diz, olha, a funcionária pública Cristiane fala com desenvoltura e com conhecimento de causa. Parabéns, o plano diretor está em boas mãos e com quem realmente conhece o que faz e o que fará futuramente. Exatamente, foi o que eu falei. É uma pessoa que realmente tem muito conhecimento técnico, muito bom debater esse assunto com quem tem conhecimento. E é importante que a população participe, gente, da audiência pública para se debater o futuro da cidade. A Ana Regina Soares diz, bom dia, na Antônio Estevão Leal tem muitas mesas para lanches na calçada. Vou caminhar até a igreja e tenho que atravessar no meio da rua. Calçada para quem está com calçado nos pés, certo, né? Enfim, essa questão de mesas nas calçadas aí é complicado também, né? A Selma Carneiro também na audiência, ela diz, olha, a novela da energia das lâmpadas apagadas se aproxima do fim, é o que a gente espera, viu, Selma? Muito obrigada, gente, a todos vocês pela interação. Bom, e durante a coletiva de imprensa ontem, convocada e para esclarecer pontos do contrato da iluminação pública aqui em Três Lagoas, o prefeito Cassiano Maia foi além das explicações técnicas, visivelmente incomodado. Ele fez um desabafo diante das denúncias apresentadas na Câmara e rebateu o que chamou de comentários maldosos e acusações infundadas. Eu quero também fazer aí um entendimento desses 6 meses, são 6 meses de trabalho, é muito tempo para quem está trabalhando, pouco tempo para quem está vendo, e assim a gente precisa ter esses entendimentos. Então, vocês me deem esse espaço, vereadores, empresas, equipe. Primeira coisa que eu queria colocar é que eu não sou um politiqueiro de plantão, tá? Invejosos, políticos profissionais, a imprensa diferente de vocês, uma imprensa marrom, jornalzinho de fundo de quintal, sem expressão, isso não vai denegrir a minha imagem. Sou um treslagoense e nasci aqui e amo muito a minha cidade. A minha carreira, ela é de sucesso, sempre me dediquei aos estudos, nunca recebi nenhuma herança e nunca fui processado por nenhuma irregularidade. Tudo que me propus até hoje deu certo. Minha carreira médica, uma carreira responsável, sem manchas e de notória expressão aqui no nosso município. Um empresário bem-sucedido, investidor do agro, fazendo o agro dar certo. Produtor rural com orgulho. Entrei na política no primeiro mandato do prefeito Ângelo Guerreiro. Um primeiro mandato onde teve o primeiro ano muito difícil, que conseguimos fazer decolar. O que eu fui nesse primeiro mandato? Eu fui secretário de Saúde, secretário de Finanças, secretário-geral de Governo, de Esporte, secretário de Meio Ambiente. E comandei o Comitê Anticoronavírus na crise da pandemia no nosso município. Conclusão do primeiro mandato,
Um primeiro mandato bom, mas que precisava melhorar. E tinha local para poder melhorar ainda mais, na Câmara Municipal. Juntos, trabalhamos para mais, para a população. E lá fui candidato a vereador, presidente da Câmara, fizemos um excelente mandato, sem corrupção, obras na Câmara, bancamos a taxa do lixo, reduzimos de 17 para 15 vereadores, um dos únicos lugares do Brasil que foi feito isso. Enxugamos a máquina, mas o melhor, fomos uma Câmara independente, harmoniosa, que votamos juntos com a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro para não atrapalhar o desenvolvimento da nossa cidade. E, por último, fui o presidente da Câmara que mais devolveu do 10º para a Prefeitura fazer obra para a população. Foram aproximadamente 50 milhões de reais de devolução. De mensagem, meu querido Tonhão, atual presidente, e nobre Sargento Rodrigues, meu líder na Câmara, e demais vereadores. Rogo a Deus que vocês possam fazer mais e melhor. Contem com a minha ajuda, pois é assim que uma cidade cresce e desenvolve. E sempre torcendo para melhorar e ser melhor que ontem. E não jogando pedra e palavras aos ventos. Pois bem, senhores, eu estou prefeito faz 6 meses. O que eu fiz? Eu enxuguei já a máquina, organizei folha de pagamento, pago em dia e valorizo os servidores públicos, constante diálogo, busca do diálogo para a melhoria e a vida de cada um, de cada setor, com os servidores, com os nossos feirantes, melhorando a estrutura, melhorando agora o estacionamento que me pediram, refrigeração em todo aquele espaço. Venho no maior programa de pavimentação e macrodrenagem da nossa cidade, em busca da pavimentação de 100%. Tenho hoje praticamente obra em todos os bairros da nossa cidade. A nossa educação sendo premiada com os maiores índices de alfabetização. Cumprindo, saiu ontem, anteontem, cumprindo meta de 2030, agora em 2025. Nota de 80%, tirando 82,99%. Recebendo selo de ouro de alfabetização em Brasília. Fui lá receber. E recebo, nos últimos dias, fotos e comentários pífios, oportunistas, da turma que só quer andar para trás. Tirando foto de ônibus nas oficinas, fazendo manutenção, que de forma planejada está sendo feita agora nas férias. E daí tiram fotos locais e falam que o ônibus está daquele jeito nesse momento. Está daquele jeito arrumando durante as férias. Realmente só querem fazer politicagem barata. Cultura e turismo, trazendo grandes eventos, vendendo a nossa cidade de forma mais gigante e devolvendo os recursos através de ISS, impostos, emprego, isso energizando a economia do nosso município. Pois bem, verifiquei que tenho 2 problemas nesses 6 meses. Iluminação pública. Está aí. Vocês ouviram, fizeram todos os questionamentos. A barbúdia que foi ontem é uma parceria público-privada, sólida, robusta, um documento que vem se transformando há mais de 12 meses, diante de uma gestão de múltiplos entendimentos, com aprovação de Tribunal de Contas, de Ministério Público, de Judiciário, que se concretiza para, de vez por toda, em 13 anos futuro, resolver iluminar e dar segurança aos nossos treslagoenses. E o segundo, saúde. Estou há 6 meses, detectei, tive que trocar toda a equipe da saúde em 3 meses, para poder o quê? Ter um melhor planejamento e uma melhor gestão. Estou com essa equipe há 3 meses. Faz 3 meses que estamos replanejando, organizando,
e o que mais prezo. Cheguei no governo do Estado ontem. Cada vez mais vamos ter menos fila e mais rapidez em todos os atendimentos de saúde, principalmente os de mais difíceis acessos da população. Vamos ter aqui em Três Lagoas uma saúde de ponta. E a falta de remédios? Está aqui, ó. Isso aqui não é pouca coisa não, gente. Isso aqui, está aqui, ó. Eu não estou comprando de ninguém, de laboratório, de fundo de quintal ou de outra. Compras BR. Isso aqui é um portfólio já comprado. Aqui eu tenho água para injeção, benzilpenicilina, cloreto de sódio, hidróxido de alumínio. Eu tenho timolol, ácido valproico, amoxicilina. Eu tenho bezo e o metronidazol, budenozolida para asma, carvedilol. Eu tenho clomipramina, sulfametaxazol, amoxicilina, fenobarbital, enalapril, doxazosina, metoclopramida, e vários. Ó, tudo isso aqui é remédio. Ó, cloreto de sódio, isso aqui está comprado. Isso aqui eu não vou comprar, não. Para comprar isso aqui, saber quanto que eu tinha que comprar e saber onde comprar e tudo que nós tivemos que fazer, isso aqui leva tempo, isso leva planejamento. Está aqui, ó, paracetamol, propanolol, salbutamol, sulfato ferroso, finasterida, permetrimina, ácido acetil salicílico e muito mais, lidocaína, metoclopramida, nortestosterona, digoxina, loratadina, heparina, metformina, ácido valproico. Ó, isso aqui está comprado. Está aqui, ó, miconazol, ordem alfabética, haloperidol, amitriptilina, carbamazepina, ibuprofeno, azitromicina. Eu não estou de brincadeira aqui na nossa gestão. Nós vamos fazer trabalho sério, nós vamos entregar. Isso aqui levou tempo para ser planejado, para entender o que precisava, como comprar, o que comprar. Estamos comprando. Empresas, igual o empresário que falou, ele tem 90 dias para iniciar. As empresas têm prazo para trazer o que nós compramos. Nós temos que respeitar essa burocracia. Leva tempo. Agora, são 6 meses. E nesses 6 meses está aqui, está comprado. E vamos lá. Nós temos autismo, não deixei para trás. Temos o bem-estar animal, não deixei para trás. Já estamos agindo. Temos assinado e já se desenvolvendo um dos maiores contratos que vai ajudar Três Lagoas a realmente fazer a diferença. Somos cidade empreendedora do SEBRAE. Isso vai realmente fazer a diferença do nosso município. Fizemos a lei da desburocratização para vir mais empresa, mais emprego, é mais dinheiro, é mais movimentação para o nosso município. Tem tudo isso. E se quiser, nós vamos, e se Deus quiser, nós vamos muito mais. Mas, gente, volto aqui a dizer, são só 6 meses. Por favor, vocês deixam esse pessoal que quer fazer maldade, que está aí se profissionalizando em rede social para falar mal. Vocês podem falar mal, que isso não me atinge, entendeu? Mas, gente, deixa eu trabalhar. Eu não sou político profissional, eu sou apenas um gestor, eu me preparei para ser prefeito e vou entregar um legado para todos vocês, para toda a nossa cidade, com respeito, com amor, com carinho, com responsabilidade. Então, eu não quero palavras ao vento e eu conto com todos para juntos, queridos vereadores, equipe, população treslagoense, nós vamos juntos, nós temos 3 anos e meio para fazer um excelente trabalho, um trabalho sério, sem politicagem. Eu não sou político de plantão, eu tenho um nome a zelar, família a zelar, empresa a zelar. Eu quero, daqui 3 anos e meio, estar em condições de ter uma cidade próspera para eu me desenvolver muito mais e tenho certeza que toda a população vai estar junto comigo, porque eu vou fazer Três Lagoas evoluir e desenvolver sem deixar ninguém para trás. E é assim que eu vou fazer. Muito obrigado pelo dia de hoje. Tá aí, né, o desabafo do prefeito Cassiano Maia diante das críticas, denúncias infundadas. E o prefeito disse que tem muito para ser feito ainda por Três Lagoas, que as pessoas precisam ter paciência. São apenas 6 meses e que muito já foi feito nesse período. 7h52, gente. E olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal e passará a usar tornozeleira eletrônica. Notícia fresquinha agora. O ex-presidente é alvo aí de medidas cautelares
cautelares e não poderá acessar as redes sociais. Ele também terá acesso proibido a outros investigados e diplomatas. Então, a Polícia Federal cumpre aí mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, na manhã de hoje, sexta-feira. Advogados de defesa do ex-presidente confirmaram a operação. Ele é alvo de medidas restritivas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Os mandados estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente em Brasília e em endereços ligados ao Partido Liberal, legenda de Bolsonaro. Entre as restrições, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as redes sociais. Ele também terá de permanecer em casa entre as 19 e 7 horas da manhã e foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, nem com outros réus investigados pelo Supremo. Olha aí, então, né? Notícia que acabou de sair agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal e vai passar a usar tornozeleira eletrônica. Ele é alvo aí de medidas cautelares e não poderá acessar as redes sociais e também terá acesso proibido a outros investigados diplomatas. A gente segue acompanhando esse caso também. Falando ainda em política, gente, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB aqui de Mato Grosso do Sul, ela foi sondada por lideranças do PT de São Paulo para disputar uma vaga ao Senado pelo Estado nas eleições do ano que vem. A revelação foi feita pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A ideia dos petistas é realizar uma pesquisa para avaliar o potencial da ministra junto ao eleitorado paulista e, caso os resultados sejam positivos, apresentar os dados à direção nacional do partido. A movimentação reflete a preocupação do PT com a disputa no maior colégio eleitoral do país, onde a direita é apontada como favorita com ou sem candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A Simone Tebet, ela foi senadora por Mato Grosso do Sul e ficou em terceiro lugar na eleição presidencial de 2022, com mais de 4,8 milhões de votos. Além dela, o PT também pretende estimular a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo paulista e do vice-presidente Geraldo Alckmin ao Senado. A possível mudança de Tebet para São Paulo, no entanto, causou forte reação em seu estado de origem. O ex-governador André Putinelli declarou que se a ministra quiser apoiar o Lula em 2026, tem que mudar de partido. Deputados estaduais como Júnior Mock, Renato Câmara e o Márcio Fernandes também criticaram a aproximação com o PT e afirmaram que o MDB de Mato Grosso do Sul deve caminhar para uma federação com o PSDB e Republicanos, partidos de oposição ao governo federal. Eles alegam que a Tebet não consultou o diretório regional antes de se aproximar do presidente Lula e agora discute o seu futuro político em outro estado. Publicamente, a Simone Tebet evita confirmar qualquer decisão, diz que só tratará de eleições um ano antes do pleito e garante que, se necessário, vai cumprir o seu mandato como ministra até o dezembro de 2026. Em junho, ela afirmou que não disputaria por outro estado, mas o convite paulista já fez repensar a declaração. Tá aí, a Simone, ela pode mudar de estado. A gente sabe que aqui em Mato Grosso do Sul, embora a Simone tenha feito um grande trabalho, tem conseguido muitos recursos para o estado, esse fato dela estar no governo do PT, a gente sabe que Mato Grosso do Sul é um estado ligado à classe pecuária, ligado ao Bolsonaro, então ela tem uma certa rejeição aqui em Mato Grosso do Sul, apesar de todo o trabalho que ela tem feito, muitas obras, investimentos, ela conseguiu para o estado estando ministra, mas isso poderia inviabilizar a sua candidatura ao Senado. E em outros estados, a Simone é muito forte, ela tem aparecido muito bem nas pesquisas, inclusive até mesmo para a presidência. Então existe essa possibilidade dela transferir o título de eleitor para o estado de São Paulo e disputar a vaga de Senado por outro estado e não por Mato Grosso do Sul. E a gente segue acompanhando esse caso também. Deixa eu só deixar um recadinho aqui. Deixa eu ver, gente, porque tem oportunidade de emprego, tá? Deixa eu só ver o recadinho que eu recebi aqui pra gente falar dessa oportunidade de emprego. O Alto Posto Golden, gente, está contratando frentista, homem ou mulher, com ou sem experiência, tá? Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 99270 8282 99270 8282, tá bom?
Auto Posto Golden, contratando frentista, você que está desempregado ou quer mudar de serviço, homem ou mulher, não precisa ter experiência, tá bom? É só procurar o pessoal lá do Auto Posto Golden. 7h58 e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia, muito obrigada. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana. Apoio Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Hospital Auxiliadora, 106 anos de cuidado com a vida. Reabilitar e fisioterapia. Movimentar a sua vida é o que nos move. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério.